Você já disse, eu acredito em Deus, mas quando perguntaram quem é Deus, você hesitou. Não porque não acredita, mas porque ninguém nunca explicou isso de forma que realmente fizesse sentido. Talvez você tenha ouvido falar sobre a Trindade na escola dominical. Talvez seu pastor tenha tocado no assunto uma vez, com um diagrama e algumas metáforas vagas. Talvez você tenha concordado e dito amém. Mas no fundo, você não entendeu direito. E agora, aqui está você, com anos de fé, e se alguém o pressionasse a definir Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como um só, você conseguiria explicar sem sentir que está mentindo? Esta é a doutrina mais importante do cristianismo, porque se errarmos sobre Deus, erramos tudo. A cruz, a salvação, a oração, a adoração, o relacionamento, tudo começa com quem Deus realmente é. E se a Trindade ainda é um mistério que você evita, ou um quebra-cabeça teológico que nunca resolveu, então este vídeo é para você. Porque aqui não pulamos as partes difíceis, não simplificamos o mistério. Vamos fundo na doutrina que torna sua salvação possível e sua adoração pessoal. Ao final deste vídeo, sua fé não apenas parecerá mais forte, mas também mais clara. Um Deus, 3 pessoas, mistério eterno finalmente explicado como nunca antes. Isso não era apenas teoria. Para a igreja primitiva, era algo pelo qual eles lutaram. Eles debateram, sofreram e alguns até morreram por se recusarem a comprometer essa verdade. O Pai não é o Filho. O Filho não é o Espírito. E o Espírito não é o Pai. E ainda assim, eles são um. No mundo de hoje, onde a identidade é questionada, a verdade é fluida e a confusão espiritual está em toda parte, saber a que Deus você pertence nunca foi tão urgente. Então vamos fazer a pergunta que ninguém quer dizer em voz alta. Você realmente entende o Deus em quem diz acreditar? Você está adorando um Deus que conhece ou apenas um Deus que herdou? Já se perguntou por que isso importa tanto? Ou melhor ainda, o que mudaria em sua vida se você realmente conhecesse o Pai que enviou o Filho que revelou o Pai e o Espírito que traz ambos ao seu coração agora mesmo? Se você já quis que explicássemos outros tópicos como ouvir o Espírito Santo ou como Jesus pode ser totalmente Deus e totalmente homem, deixe-nos saber nos comentários. Nós iremos até lá com você, mas por enquanto, respire fundo. Porque o Deus do universo não é apenas uma ideia em que se deve acreditar. Ele é uma trindade a ser encontrada. Se vamos falar sobre o encontro com a Trindade, não apenas como um conceito, mas como o Deus vivo, então temos que começar com esta verdade. A Trindade importa mais do que você pensa. Porque ela não molda apenas a maneira como descrevemos Deus, mas também como nos relacionamos com Ele. Ela afeta tudo. Como você ora, como você adora, como entende a salvação, como vê sua identidade, seu propósito, seu chamado. E quando a doutrina da Trindade é distorcida ou ignorada, todo o seu fundamento espiritual começa a se deteriorar sem que você perceba. É por isso que esta não é uma nota de rodapé teológica empoeirada. Esta é a doutrina que mantém tudo no centro. Quando ela está faltando, tudo parece estranho. Sua vida de oração parece desconectada, sua adoração superficial, sua compreensão de Jesus confusa. Você acredita, mas não há profundidade, nem fogo. E você começa a pensar, talvez seja só você. Talvez você não seja espiritual o suficiente. Talvez esteja muito confuso para sentir Deus como os outros. Mas e se o problema não for sua fé, mas sim sua estrutura? Vamos deixar claro, se você pensa em Deus como apenas uma pessoa que desempenha 3 papéis diferentes, como um ator com 3 máscaras, você nunca saberá com quem está realmente falando quando ora. Você confundirá o Pai com o Filho, o Espírito com o Pai, e acabará com uma crise de identidade espiritual.
Você pode adorar Jesus, mas esquecer que Ele o aponta para o Pai. Ou tentar se conectar com o Espírito Santo sem perceber que é Ele quem está atraindo você para Cristo, em primeiro lugar. Por outro lado, se você acha que o Pai, o Filho e o Espírito são três deuses separados, acabará classificando-os em sua mente ou escolhendo aquele com o qual se sente mais confortável. Talvez ame Jesus, mas evite o Espírito porque ele parece estranho. Ou veja o Pai como distante e zangado, enquanto Jesus é gentil e próximo. Mas quando isso acontece, você não está mais se relacionando com Deus como Ele realmente é. Você está se relacionando com uma versão dele que criou para se sentir seguro. Esse é o perigo. Entender mal a Trindade não leva apenas à confusão, leva à idolatria, porque você acaba adorando um Deus de sua própria invenção, em vez do Deus trino e eterno das Escrituras. A verdade sobre a Trindade muda tudo. Ela não é apenas um mistério para se admirar, é a realidade que sustenta toda a fé cristã. Pai, Filho e Espírito não são três partes de Deus, são três pessoas completas, coexistindo em perfeita união. E é essa união que convida você para dentro, não como observador, mas como filho. A Trindade está presente em cada página das Escrituras, desde o Gênesis até o Apocalipse. No início, o Espírito pairava sobre as águas, o Pai ordenava e o Verbo, o Filho, executava a criação. No batismo de Jesus, ouvimos o Pai declarar: vemos o Filho emergindo das águas e o Espírito descendo como uma pomba. É um Deus que se manifesta em comunhão, e essa comunhão é a base da nossa existência. Você foi criado à imagem de um Deus relacional. Foi chamado para refletir essa unidade no amor, na verdade e na missão. A oração se torna um encontro com o Pai, através do Filho, pelo Espírito. A adoração deixa de ser obrigação e passa a ser resposta a esse amor que nos envolve completamente. E a vida cristã deixa de ser solitária e passa a ser vivida com e por Deus, em cada pensamento, passo e respiração. A Trindade não é uma fórmula complicada, é um convite a viver em profunda conexão com o divino. Um relacionamento que cura traumas, que dá propósito, que concede identidade. Um Deus que não está distante, mas presente, atuante, pulsando em cada batida do nosso coração. Então, se essa mensagem tocou seu coração, se essa revelação trouxe clareza ao seu espírito, não saia sem deixar o seu like neste vídeo. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas com verdades profundas como esta. Inscreva-se no canal para não perder os próximos ensinamentos que continuarão revelando as maravilhas das Escrituras. E se você quiser continuar essa jornada, clique no próximo vídeo agora. A história não termina aqui. Ela apenas começou.